Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou o professor Alberto Moreira e essa é a primeira das 6 aulas que eu montei de um curso completo de matemática básica para te ajudar na sua preparação. Curso com material, lista de exercício, aulas completas, então tenho certeza que isso vai te ajudar muito e eu preparei com todo o carinho do mundo, tranquilão? Então faça bom uso disso. Se você gostou, deixe o seu like e compartilha para que esse vídeo possa atingir mais e mais pessoas. Você quer aprender? Então vem comigo. Então, olha só, vamos procurar entender o que seriam os produtos notáveis. Aqui o objetivo de hoje é a gente falar um pouquinho dos produtos notáveis e da fatoração, que a gente vai ver que fatoração e produtos notáveis é basicamente um ao processo inverso do outro, tá? Nosso objetivo aqui é aprender os produtos notáveis e entender os produtos notáveis. Nada mais é do que a gente ganhar uma base para que na hora de a gente fatorar a parada, a gente entenda isso. Você vai ver que isso é muito importante. Tranquilo? Então vamos lá, vamos entender? Eu separei aqui alguns produtos notáveis, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu separei aqui alguns produtos notáveis. Deixa eu dar uma olhada. Coloquei o primeiro aqui, que é o produto da soma pela diferença, que nada mais é do que quando eu tenho um binômio, quando eu tenho uma soma, A mais B, multiplicado por A menos B. O que a gente pode fazer aqui? A gente vai o tempo todo aqui recorrer à propriedade distributiva. Olha só, eu escrevi aqui em cima, propriedade distributiva. Isso aqui é bem importante. O que seria a propriedade distributiva? Eu coloquei aqui um exemplozinho, ó. A que multiplica B mais C. O que seria A que multiplica B mais C? Eu posso multiplicar, eu posso distribuir esse A. A vezes B me dá o meu AB. A vezes C aqui, ó, o segundo, me dá o meu AC. A gente vai o tempo todo recorrer à propriedade distributiva. Olha só, quando eu tenho aqui A mais B, que multiplica A menos B, eu posso fazer o processo distributivo, ó. A vezes A e depois A vezes B. Tranquilo? Quando a gente fizer essa parada, o que vai aparecer? A vezes A dá A ao quadrado, mais A vezes o menos B, ó, A vezes esse menos B aqui, me dá, na verdade me dá menos, né? Vamos apagar aqui. Me dá menos A vezes menos B, me dá menos AB. Tranquilão? E agora a gente vai multiplicar, ó. O B com A me dá o BA. E depois me dá o B com menos B, vai ficar negativo, né? B ao quadrado. Tranquilo? Então, A com A me deu A ao quadrado. A vezes B me deu AB, negativo. Depois o B com A me deu o BA. E depois o B com menos B me deu o B negativo. Olha só, o que a gente pode perceber aqui? Quando eu pegar o menos AB com mais BA, o produto, a gente diz que o produto ele é comutativo. O que é o produto ser comutativo? A gente usa muito isso. A ordem dos fatores não altera o produto. Quando eu multiplico 2 vezes 3, é a mesma coisa que eu multiplicar 3 vezes 2. Então, a ordem que os fatores aparecem, isso não importa. Então, eu posso cancelar, porque AB e BA é a mesma coisa. Aqui ele está positivo e aqui ele está negativo. Então, aqui me sobra só o A ao quadrado menos B ao quadrado. Tranquilo? Então, quando eu tenho, olha só, quando eu tenho uma parada dessa, quando eu tenho A mais B, que multiplica A menos B, vamos escrever aqui no cantinho, quando eu tenho isso, o que a gente pode dizer direto que é já? Deixa eu diminuir um pouquinho esse vermelho. O que a gente pode dizer que é? Ó, A mais B, que multiplica A menos B, a gente pode dizer direto produto da soma pela diferença. Isso aqui é A ao quadrado menos B ao quadrado. Direto, sem precisar passar por esse processo aqui de distributiva que a gente fez. Tá? Aqui a gente está mais ou menos mostrando porque a fórmula é verdade, mas a gente vai passar direto por essa parada. Tranquilo? E por que isso é importante já adiantando? Porque o que é, quando eu venho daqui para cá, ó, quando eu vou do A mais B, que multiplica A mais B, que multiplica A menos B, dando essa parada, essa ida aqui a gente chama de produto notável. A gente está desenvolvendo um produto notável. Agora, quando eu quero voltar da direita para a esquerda,
Isso é a fatoração. E a fatoração nada mais é do que você decorar essa parada. Você tem que saber que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual à soma pela diferença. Mas eu sei que isso não é óbvio. Você só vai conseguir lembrar disso se você tiver bem solidificado o que são os produtos notáveis. Porque a fatoração é só o processo de volta. Beleza? Então vamos lá? Vamos pegar aqui o quadrado da soma. O quadrado da soma, ele é... Eu tenho A mais B. De novo, a gente vai recorrer ao processo distributivo. O que é um número ao quadrado? O número ao quadrado nada mais é do que ele por ele mesmo. Confere? E aqui, de novo, a gente vai aplicar propriedades distributivas. Propriedade distributiva diz que A vezes A, depois A vezes B. A vezes A me dá o quê? A vezes A me dá ao quadrado. A vezes B me dá AB. Tranquilo? Vamos fazer aqui, ó. Nem preciso fazer o chuveirinho, ó. B com A, B com B. B com A, de novo, B com A me dá BA. Mas aí, a gente já viu que a ordem dos fatores não altera o produto, já vou escrever AB. Tranquilo? Mais B com B me dá um B2. Foi? A ao quadrado, aqui aparece dois carinhas semelhantes, ó. Esse carinha com esse. AB com AB me dá o quê? 2 vezes AB. Beleza? 2AB mais B ao quadrado. Tranquilo? Então eu tenho outro produto notável aqui. Qual o produto notável que a gente acabou de ver? Que quando eu tenho, os vermelhinhos aqui no cantinho, quando eu tenho A mais B, tudo isso ao quadrado, isso aqui me dá o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tranquilo? O de baixo é quando aparece uma diferença. Já vou te dar o bizu. Quando aparece a diferença, você vai fazer o mesmo processo. Quando você fizer o mesmo processo, você vai ver que a única coisa que vai mudar é que aqui vai aparecer menos AB e aqui vai aparecer menos AB. Então, quando você fizer o processo, vai aparecer essa parada aqui, ó. Quadrado do primeiro. Ao invés de aparecer mais, vai aparecer menos. Menos 2 vezes o primeiro. Vamos apagar que ficou bem bosta isso aqui, né? Deixa eu ver maior um pouquinho. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Só muda o sinalzinho de mais e menos aqui. Tanto que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Quando aqui é mais, aqui é mais. Quando aqui for menos, a única coisa que muda é que aqui é menos. Tranquilão? Então esses aqui são 3 produtos notáveis que são bem importantes. Agora a gente vai falar de mais 2, que é o cubo da soma e o cubo da diferença. Já vou adiantar que o cubo da soma ou o cubo da diferença, se a gente fosse fazer na mão, igual a gente estava fazendo os outros aqui, essa parada era você pegar A mais B, que multiplica A mais B, que multiplica A mais B 3 vezes. O que tu teria que fazer? Na mão, teria que fazer A mais B, que multiplica A mais B, esses dois primeiros. Mas esses dois primeiros, a gente já fez aqui em cima. Isso aqui é quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A gente já fez ele aqui em cima, que tá aqui. Beleza? Isso vezes, falta um A mais B aqui. E teria que fazer todo o processo de distribuição de novo. Esse com esse, ó. Esse com esse. A ao quadrado com B. Teria que fazer tudo isso. Se você desenvolver, vai aparecer esse carinha aqui, ó. Cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais cubo do segundo. Esse é o desenvolvimento. Eu acabei que eu fiz besteira. Deixa eu apagar. Eu vou sumir aqui
porque eu acabei de ver que eu não deveria, ficou na minha frente, eu vou sumir só para te mostrar. Olha lá, esse é o carinha. Tranquilo? Então olha só, repara uma parada. Olha que interessante. Esse cubo aqui, olha só, esse cubo aqui, o expoente A fica A ao cubo, depois o A vai decrescendo. Olha só, olha o que aconteceu com o A. O A ele fica A ao cubo, depois fica A ao quadrado, depois fica, ele vai dar 1, depois ele some. E a mesma coisa com o B. O B ele começa como se fosse expoente 0, ele desaparece. Depois começa 1, é o expoente dele aqui. Aqui é 2 e aqui é 3. Então tem um processo de repetição aqui. Isso aqui vocês vão estudar um pouquinho melhor em binômio de Newton, que vocês vão ver lá na frente. Mas aqui a ideia é que a gente tente decorar essa parada, porque se a gente tivesse que desenvolver isso aqui daria muito trabalho. Tranquilo? E quando a gente tem, só para fechar, vou voltar aqui, vou botar a minha careta aqui. Deixa eu aparecer de novo. Voltei. E agora o cubo da diferença, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vai acontecer que é o mesmo processo, mas aí vai aparecer, ó, o cubo do primeiro, o sinal fica alternando. Aqui não era mais? Não era mais? Então lá embaixo vai ser menos. Menos é o mesmo cara, mas o sinal muda. 3 vezes A ao quadrado B, mais, menos agora é o mais 3 vezes AB2 menos P ao cubo. Repara que são os mesmos caras, mas o sinal fica alternando. Mais, menos, e assim sucessivamente. Belezinha? Agora, galera, vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente aplicar essa teoria que a gente acabou de ver aí sobre produtos notáveis, tá? Lembrando que todos esses exercícios, até a numeração, eu coloquei aqui, ó, número 2. Esse número 2, né, porque é o número 2 do vídeo. Isso aqui está no nosso e-book de matemática básica, que você pode baixar aí em vários lugares. Tem um link aqui em algum lugar onde você está vendo esse vídeo. Ele também tem no meu Instagram, e-book de matemática básica. É a questão número 2 lá, da parte de produtos notáveis e fatoração, tranquilo? Tudo que eu usar aqui nesse vídeo vai ser dentro do nosso e-book. Eu vou usar a mesma numeração de lá, tranquilo? Então bora lá. Eu tenho aqui, primeiro ele quer o valor dessa expressão aqui que ele me deu, tranquilo? Então vamos separar primeiro. Vamos desenvolver esse carinha aqui, ó. Isso aqui é um produto notável que a gente acabou de ver, né? É a soma, é o quadrado, é o trinômio quadrado perfeito, é a soma ao quadrado. Como é que a gente faz isso aqui? A gente faz quadrado primeiro, acabamos de ver agora, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Beleza? Ó, vamos colocar um menos, vou colocar até de vermelho, para a gente não esquecer. Ó, aqui, voltar para o azulzinho. Agora, isso aqui foi a primeira parte. Agora eu vou desenvolver a segunda parte aqui. Ó. Agora a gente tem um menos a menos b ao quadrado. Isso aqui fica o quadrado primeiro, agora é menos, não esquece. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Vou fechar com um vermelhinho aqui. Show de bola? O que a gente tem que lembrar sobre esse menos aqui, ó? Esse menos aqui. Esse menos, cara, ele tá antes de um cara todo dentro de um parênteses, tá? Antes de um polinômio todo. O que ele vai fazer com essa parada? Ele vai trocar o sinal de todo mundo. Por isso eu coloquei o parênteses, ó. A primeira parte. E eu nem vou mexer. Ficou bem bosta, né? Vamos apagar isso aqui? Primeira parte, eu nem vou mexer. Vou deixar quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Agora a segunda parte que eu tenho que tomar cuidado. Esse menos vai trocar o sinal do A ao quadrado. Então vai ficar menos A ao quadrado. Esse menos vai trocar esse sinal do menos 2AB. Então vai ficar como? Mais AB. 2AB. Não pode esquecer do 2. Tem um 2 aqui. Ó. Esse menos vai trocar o sinal do menos B ao quadrado. Vai ficar menos B ao quadrado. Agora foi. Tranquilo? Deixa eu consertar esse 2 aqui. Deixa eu ver se eu consigo consertar. 2.
Olha o que aconteceu agora. Apareceu, aqui aparece um a ao quadrado e aqui aparece um menos a ao quadrado. Posso cancelar esse cara com esse. Aqui, ó, vou até trocar a cor para você ver. Aqui aparece um b ao quadrado e aqui aparece um menos b ao quadrado. Coisa linda, vai embora também. O que vai sobrar? Vai sobrar agora 2ab com 2ab, ambos positivos. Aí eu não cancelo. 2ab com 2ab, 4ab. Resposta correta, Lero. Qual Lero que tá isso aí? Resposta correta lá, 4ab. Resposta correta, a letra D. Esse vermelho ficou bem bosta, né? Muito forte. Resposta correta, a letra D. Vou marcar aqui, ó. Letra D de dado. Beleza? Vamos lá, pessoal, para mais uma questãozinha aqui. Nessa questão 3 também do e-book lá de matemática básica, eu precisei consertar uma paradinha, ó. Repara que... Vou até dar um zoom para tu ver. Ó. Repara que aqui, na apostila de vocês, tá 64 negativo. Mas, na verdade, se você fizer com 64 negativo, não vai ter nenhuma das opções. Eu dei uma forçadinha que eu coloquei mais para ter opção. Então, consertem a apostila de vocês. Essa questão da apostila, tá, do jeito que tá aqui, ela tá errada, tá? Quer dizer, do jeito que tava, com menos, do jeito que tá aí, não vai ter opção pra gente marcar. Tranquilo? Então, qual a ideia? A ideia, deixa eu pegar o azulzinho aqui. A ideia é a gente... A primeira ideia que a gente pode ter aqui é tentar resolver. Isso aqui vai dar uma equação de segundo grau. X mais y igual a menos 16 e xy igual a 64. Essa parada dá até para resolver, né? Ficaria até fácil. Verdade. Porque vai dar menos 8 e menos 8. Então essa parada vai dar 2. Ficou sem graça com 64. Mas aí a parada era, cara, resolve a equação de segundo grau. Ou pensa, dois números que somados dê menos 16 e que o produto dê 64. É uma saída. Mas a ideia é que não necessariamente você vai conseguir resolver sempre. Eu posso ter um cara, por exemplo, que seja complexo. E quando você faça essa parada aqui, dê o resultado real. Beleza? Então, se você quisesse, você poderia resolver. Se fosse fácil, esse caso aqui é x é menos 8, y igual a menos 8. Dá pra você resolver de cabeça, tá? Mas caso você não consiga ver isso, vamos fazer um jeito que funciona para qualquer uma. X sobre y mais y sobre x, né? Aqui. Mais y sobre x. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que tirar MMC dessa parada. O MC entre x e y é o produto deles. Então aqui é x e aqui y. Tá? Sempre que você tiver duas coisas que você não conhece, o MC é o produto delas. Nesse caso, quando você está somando uma fração com dois carinhas só, você pode fazer sempre trocado. Esse y multiplica aqui, e esse cara aqui, o x. É o método borboletinha aí, como é que as pessoas falam, mas essa bobeira, a ideia é, você pode multiplicar cruzado, acabou. Então, x vezes x, essa parada é x ao quadrado, y vezes y ao quadrado, sobre xy. Tranquilo? Olha uma parada que a gente vai fazer aqui agora. Deixa eu apagar isso aqui para te mostrar uma parada. O que é, galera? X, ó, é agora que não pode errar, hein? O que é x mais y ao quadrado? A gente viu lá na aula. Isso aqui é quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais... Não. Mais quadrado segundo. Beleza? Olha só, eu quero saber quem é esse carinha aqui só. Tá vendo esse 2xy? Eu vou passar lá para o outro lado. Vê se não vai ficar isso aqui.
x mais y, tudo isso ao quadrado, menos, porque eu passei, trocou de sinal, 2xy. E lá do outro lado, sobrou o x ao quadrado mais y ao quadrado. Vai falar, pô, Alberto, tá só enrolando. Então não, porque olha só, é exatamente o que aparece aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado, eu posso reescrever dessa maneira aqui. E por que isso vai me ajudar? Agora que tu vai ver. Por que isso vai me ajudar? Deixa eu só reescrever, só estou copiando, tá? Aqui a substituição que a gente acabou de ver. Porque eu sei quem é x mais y. E também sei quem é x vezes y. Acabou, agora é só substituir. X mais y é quanto? X mais y é menos 16. Vai ficar menos 16, tudo isso ao quadrado. Tranquilo? Menos 2 vezes xy. Quem é xy? 64 positivo, que a gente trocou lá porque estava dando ruim da forma que está no e-book de vocês, tá? Eu mudei. Embaixo vai dar o quê? XY é 64. Opa, fiz besteirinha, né? É igual a 64 positivo, né? 64 positivo. Acabou, agora é só fazer conta. Se você fizer a conta agora, o que vai acontecer? 16 ao quadrado, 256. 2 vezes 64, 128, né? Menos 128 dividido por 64. Belezinha? 256 menos 128 deve dar 128. 128 sobre 64. 128 por 64 deve dar 2. Resposta correta, letra I. Resposta correta, letra I aqui. Belezinha? Vamos lá, vamos para essa última parte aqui. Vou trazer mais uma questãozinha aqui de de fatoração antes de a gente entrar nos produtos notáveis. Tranquilo? Vamos lá para a questãozinha. Todas as questões estão no e-book. Isso aí, ó. Questão 4 do e-book. X mais 1 sobre x é igual a 3. E x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual... Primeira pergunta, a ideia que você pode ter é achar que é 9, porque é só elevar ao quadrado. Mas aí, tu não pode dar mole nisso. Mensagem da aula de hoje. Cara, se tu aprender isso nesse vídeo, eu já estou satisfeito. Tu achar que A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Isso não é verdade. Isso aqui é diferente. Isso aqui é um produto notável. Tranquilo? Qual produto notável que a gente aprendeu essa aula? Basicamente, a gente só bateu nele. Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Cara, não erra isso. Não erra. Você tem que sair daqui com essa mensagem. Se tu aprender isso nesse vídeo, já tá tranquilão pra mim. Beleza? Então, ó. Produto notável. A mais B ao quadrado não é A ao quadrado mais B ao quadrado. Não é. Beleza? Então, vamos lá. O que ele faz? Ele diz o seguinte. Ele te dá x mais 1 sobre x. Vou botar aqui, ó. X mais 1 sobre x. Ele fala que essa parada aqui é igual a 3. Tranquilo? O que eu vou fazer? Deixa eu só apagar uma parada que eu fiz aqui. Eu vou elevar os dois lados. Fiz besteirinha, né? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Posso fazer isso? Posso. Tá? Se isso é igual a isso, o quadrado disso é igual ao quadrado disso. Mas aí eu vou desenvolver o produto notável. Quadrado primeiro, fazer passo a passo. 2 vezes o primeiro pelo segundo, mas quadrado segundo. Quadrado segundo, já ia fazendo besteirinha de novo. 1 sobre x ao quadrado, gente. Quadrado de 1 é 1. X ao quadrado é x ao quadrado. Botei direto assim. Tranquilo? Deixa eu melhorar esse quadrado aqui. Tranquilo? Essa parada
Na verdade, eu fiz besteirinha de novo, né? Esse y aqui, quem tá fazendo papel de y é o meu 1 sobre x, né? Burrão, burrão, tu foi. Tranquilo? Essa parada é igual a 9. Olha o que eu vou fazer. X ao quadrado, não vou fazer nada. Só vou copiá-lo aqui. Aí entra o pulo do gato. X vezes 1 sobre x, o x não é zero, tá, gente? Então eu posso cancelar esse cara. 2 com 1 dá, vou até colocar de vermelho aqui, ó. Parece um 2 doidão aqui. Mais 1 sobre x ao quadrado igual a 9. Opa, que legal! X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, que eu vou apagar de novo porque tá uma bosta. Já aparece o que eu quero aqui. É só eu passar o 2 para lá. X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui dá 9, né? Que está aqui, menos 2. 9 menos 2, conhecido como 7. Resposta correta, letra D de dado. Tranquilão? Pessoal, agora que a gente entendeu o que são os produtos notáveis, eu tenho um cara na forma de produto, aplico basicamente a propriedade distributiva. Para chegar a alguns caras, a gente viu os principais dele. Aí, como eu disse nessa parte da aula, cara, o mais importante disso é a gente chegar na fatoração, que a gente vai falar agora. A gente precisa entender o que são os produtos notáveis para a gente conseguir fazer o processo de volta, que é exatamente a fatoração. Olha o que eu escrevi nessa próxima tela aqui. Olha o que eu falei. Eu escrevi ali que, vou pegar o meu marca-texto aqui, olha só, eu escrevi que a fatoração é o processo inverso dos produtos notáveis. Então, olha aqui nesse esqueminha que eu botei. Isso aqui é aquele produto notável que a gente viu, o produto da soma pela diferença. Essa setinha para a direita, a ida, a gente chamou essa parada de fatoração. Isso aqui era a fatoração, era o produto notável. Não era isso que eu queria fazer. Essa parada aqui era os produtos notáveis. A gente vir daqui para cá. O produto da soma pela diferença dá o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. O que é você fatorar? Fatorar é você enxergar o cara. É você ver o cara a ao quadrado menos b ao quadrado, igual tá aqui, e conseguir voltar. Dizer que essa parada é o produto da soma pela diferença. Assim como tem vários outros produtos notáveis que a gente viu. Fazer a volta é fatorar o cara. Fatorar o cara, vamos escrever aqui, ó. Fatorar, vou escrever aqui para vocês. Também é escrever como produto. Beleza? Se você pega uma parada e escreve todo mundo como produto, você está fatorando esse cara. Agora eu vou falar de algumas fatorações especiais. Vocês vão ver, cara, se você botar aí, bota aí no Google, fatorações, tu vai ver que vai ter uma lista imensa, você não vai decorar todas. Meu objetivo aqui hoje é falar das principais e fazer com que você tenha contato com o maior número de fatorações possíveis e que você absorva uma quantidade. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos principais tipos de fatoração. Vamos botar esse marca-texto, acho que o azulzinho deve ficar legal aqui. Fica favorável o azul aqui? Os principais tipos de fatoração. Tranquilo? O primeiro que eu coloquei aqui é o fator comum. O que é o fator comum? Observa. Aqui. Observa aqui. Aqui eu tenho um x, né? Aqui eu tenho um x nesse primeiro membro. E aqui eu também tenho um x. Beleza? O que é você colocar em evidência? O que é o fator comum? Você colocar esse cara que está repetindo em evidência. Quando tu fizer essa parada, o que vai aparecer quando tu fizer isso aí? Vai aparecer exatamente esse cara aqui, ó. Vai aparecer o produto A. Na verdade, deixa eu apagar aqui. Apareceu esse cara. Apareceu o produto X,
que multiplica A mais B. Olha lá, o x é o fator comum que está em evidência e a gente encontra esse carinha aqui, x que multiplica A mais B. Aqui, ó, daqui para cá, vamos voltar da direita para... Aqui, repara que a gente fez o contrário. A gente veio daqui e veio para cá, escreveu como produto. A gente está nesse canto, estamos indo para esse. Aqui, daqui para cá, da direita para a esquerda, a gente chamou esse processo de fatoração. Voltar é chamar esse processo de produto notável. Aqui, se a gente fizer a distributiva, vamos fazer aqui rapidinho. Se a gente fizer o processo distributivo, aqui, ó, está vendo x? X com A volta a ser o AX ou XA mais x com B, bx, ó, volta a ser esse cara inicialmente. É óbvio que você, se você ficar fazendo essa parada aqui, isso aqui dá um loop infinito, tu vai ficar aqui a vida toda. A ideia é fatorar, escrever como produto. Produto notável é você abrir o cara, abrir a fatoração. Tranquilo? Dependendo da forma que você queira escrever, uma hora é mais fazer o produto notável você vai precisar e às vezes fatorar também vai ser fundamental. Isso vai depender do que você quer fazer com aquele cara. Por exemplo, a gente vai estudar depois uma coisa chamada frações algébricas. As frações algébricas é basicamente você simplificar os caras. Por exemplo, eu vou escrever aqui em cima. Se eu pegar um cara assim, ó, AX mais BX sobre A mais B. Isso aqui não basicamente dá para fazer nada. Mas se você colocar o x evidência aqui em cima, A mais B, e aqui aparece o A mais B. Olha lá, ó. Se o A mais B for diferente de zero, aí eu não vou entrar nem nesse mérito, mas se ele não for zero, você não pode simplificar. Você simplifica se ele não for zero. Se ele não for zero, olha lá, essa parada aqui é igual a x. O nome disso aqui é fatoração algébrica. Tranquilo? Então, tem hora que vai ser importante você saber fazer. Você vai ter que desenvolver o produto notável e tem hora que você vai ter que fazer a fatoração. Tranquilão? Mas para apagar, só para deixar você no esquema, eu vou apagar essa parte aqui, porque a gente não quer, a gente quer chegar até aqui. Tranquilão? Agora, o que é a fatoração por agrupamento? A fatoração por agrupamento é bem parecida com um fator comum. Na verdade, ela é um fator comum. Mas o fator comum, você tem que observar que isso aqui você poderia ter feito para mais de um cara, tá? Você poderia ter pegado, ó, sei lá, você tem um AX mais BX mais CX. Você tem 3 caras. Você pode botar o X em evidência. X que multiplica A mais B mais C. Não necessariamente precisa ser 2. Tranquilão? Mas se você observar esse cara aqui de baixo do agrupamento, desse exemplo que está aqui, você não consegue colocar ninguém em evidência. Por exemplo, nos 2 primeiros aparecem X. Nos 2 próximos aparecem Y. Não tem um cara que você coloque em todo mundo. Então a gente vai agrupar, a gente vai separar. Primeiro, a gente vai falar, olha só, cara, a gente vai olhar para o primeiro bloco e vai fatorar esse primeiro bloco. Ficou bem bosta, né? Aqui. A gente vai pegar esse bloco aqui, pegar meu vermelhinho, pegar esse bloco e fatorar. E depois, quando a gente fizer isso, vai aparecer o quê? Vai aparecer esse cara aqui. Aqui, ó, no primeiro cara, a gente colocou o x em evidência. Ficou x que multiplica A mais B. Olha lá, colocamos aqui. E na segunda parte, a gente colocou quem em evidência? A gente colocou o y na evidência. Aqui. Quando a gente colocou o y, ficou aqui. Tranquilo? Quando chegou esse cara, aí olha só, olha para esse momento aqui. Nesse momento aqui, a gente pode fazer a fatoração por fator comum. É como a gente enxergasse esse A mais B aqui como fosse uma coisa só. O A mais B aparece aqui e o A mais B aparece aqui. Então a gente coloca o A mais B em evidência. Colocamos o A mais B em evidência. Quem sobrou na primeira parte? Sobrou o X. Quem sobrou na segunda parte? O Y. Belezinha? Diferença de quadrado, olha lá, o do exemplo. Quando você tem um cara ao quadrado menos o segundo cara ao quadrado, essa parada vai te dar soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Trinômio do quadrado. Belezinha? Isso aqui, gente, bem simples, né? Isso aqui é que a gente mais bateu. Esse é um dos mais importantes. Tranquilo? Trinômio do quadrado perfeito. Olha só, a gente fez uma questãozinha
Eu acho que ela tá até aqui no meu esqueminha, eu apaguei. A gente fez uma questãozinha no início desse vídeo, que era quando a gente desenvolvia uma parada dessa. A mais B ao quadrado. A gente já viu essa parada. Isso aqui dá ao quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Daqui para cá, produto notável. Daqui para cá, você está fatorando. Tranquilo? O trinômio do quadrado perfeito a gente vai separar em dois pedaços, porque tem aquele que aparece a soma aqui e tem aquele que aparece a diferença. Quando aqui é menos, aqui é menos. Tranquilo? Então, olha só. A gente vai separar a fatoração por fator comum, o trinômio do quadrado perfeito em dois. Quando eu tenho a soma e quando eu tenho a diferença. Tranquilo? Então, cara, esses três primeiros aqui, na verdade esses quatro, são super tranquilos. Eles são aplicações diretas do que a gente viu lá em fatoração, lá em produto notável. Tranquilo? Agora a gente vai ver os doisinhos que são bem importantes. Esse cara aqui, trinômio do segundo grau, a gente também chama de... Vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas imagine que eu tenho esse carinha aqui, ó. Isso é muito importante em função, muito, mega importante em função. Imagine que eu tenha esse cara aqui, ó. Deixa eu só, para não escrever debaixo de mim, escrever aqui, ó. Imagine que eu tenha esse cara, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Tranquilo? Imagine que eu tenha esse cara e queira fatorar ele. Esse cara é uma equação do segundo grau. Então, vamos resolver essa equação. Aí você pode resolver da maneira que você quiser. Some produto, Bhaskara, a forma que você quiser. Eu vou usar por some produto. Vou passar batidão. A gente vai ter um módulo falando só de equação do segundo grau. Então, se você sentir dificuldade na equação do segundo grau agora, calma um pouquinho, a gente vai chegar em equação do segundo grau. Mas a soma das raízes é menos b sobre a. Aqui o b é 5, né? Então vai ser menos 5, a soma é 5. Produto é 6. Então você tem que pensar em dois caras cuja soma é 5 e cujo produto é 6. Pensando em dois caras aqui rapidinho, x1 igual a 1, x2 igual a... Na verdade eu falei besteira, né? Não é 1, é 2, né? 2 e 3 são as raízes. x1 igual a 2, x2 igual a 3. Olha lá, 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. Beleza? Resolvi a equação do segundo grau. Meu foco não é a equação, e sim a fatoração. O que a fatoração diz? Que você pega esse cara, quando você tem, você vai pegar o valor de A, esse cara aqui, ó. O valor de A. Qual o valor de A? É 1. Então vai ser 1 que multiplica x menos a primeira raiz, que no caso aqui é 2, vezes qual a segunda raiz? 3. X menos a segunda raiz. Esse 1 aqui não faz diferença, né? Então, basicamente, isso que a gente está falando. Que x ao quadrado menos 5x mais 6 é a mesma coisa que x menos 2, que multiplica x menos 3. O menos é da fórmula. Beleza? Então, isso aqui é a fatoração do trinômio do segundo grau. Olha só, trinômio do segundo grau. Vamos ver aqui como é que a gente escreveu. X menos x1, que multiplica x menos x2. Onde x1 e x2 são as raízes da equação do segundo grau. Então, para você fatorar um trinômio do segundo grau, você tem que resolver, basicamente é isso. Resolver a equação do segundo grau, vamos focar em mim aqui. Basicamente é você... Basicamente é você resolver a equação do segundo grau. Resolver a equação do segundo grau, vou ter duas raízes. Peguei a primeira raiz, x menos a primeira raiz, x menos
a segunda raiz. Isso é a fatoração por trinômio de segundo grau ou produto de Stevens. Beleza? Lembrando que o menos é da fórmula. Por exemplo, se eu tiver um cara que tem raiz menos 2 e 3, esse menos aqui, esse menos, vai acabar transformando ele em mais, porque vai ser menos com menos. Tranquilo? Então, o menos é da fórmula. É x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Se ela já for negativa, esse menos vai transformar em mais. Beleza? E o último trinômio, eu vou apagar isso aqui, só para você conseguir enxergar, porque ficou bem juntinho. Deixa eu só tirar essa barrinha de baixo aqui. Acho que é essa. É essa aqui. É essa. Pronto. Só pra gente enxergar, depois eu volto. Esse cara é a soma de cubos. Você tem A mais B ao cubo, que A mais A ao cubo mais B ao cubo. O que é essa parada? Quase que não sai. Essa parada é uma fatoração que é um pouquinho mais complexa, mas como é que a gente vai fazer? Só vou até escrever. Olha só, essa aqui vai ficar A mais B, deixa eu só ver se está saindo, que multiplica. Aí fica, ó, cuidado para não confundir com o trinômio do quadrado perfeito. É o quadrado primeiro menos o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo. O cubo do primeiro mais o cubo do segundo é A mais B. Aqui fica o quadrado primeiro menos AB mais B ao quadrado. Cuidado, aqui não tem o 2. Não tem o 2 aqui. O que muda quando você tem... Vou até colocar aqui, vamos aproveitar o gancho. Quando você tem A menos B. Vou até colocar de vermelhinho aqui embaixo. Quando é A ao cubo menos B ao cubo. A única coisa que muda é que aqui vira menos e aqui vira mais. É sempre trocado. Quando você tem A ao cubo mais B ao cubo, essa parada é A mais B, que multiplica o quadrado primeiro menos o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo. Agora, quando é A ao cubo menos B ao cubo, é o primeiro menos o segundo, que multiplica o quadrado primeiro mais AB mais B ao quadrado. Tranquilão? Então, essas aqui foram as principais fatorações. Vai ficar a parada que eu falei. Se você jogar no Google, vai lá no Google e bota aí. Fatorações. Tu vai ver que vai vir uma pancada. Tu não vai decorar todas, cara. Com essas aqui, você consegue se virar com qualquer problema em álgebra e matemática aí. Tranquilão? Agora a gente vai pegar e vai resolver algumas questõezinhas pra gente destrissar esse conteúdo. Tranquilão? Então é isso aí, pessoal. Um beijão e tamo junto. Vamos lá, agora a gente vai pegar algumas fatorações aqui pra gente aplicar um pouquinho do que a gente viu. Esse primeiro aqui é um exercício, lembrando, esses exercícios estão no nosso e-book. Se você não baixou, baixa aqui. Tá lá no meu site, www.profalbertomoreira.com.br. O link tá em algum lugar aqui para você baixar, tá? Então a questão 5 lá, ele quer que você fatore esse produto notável. Vamos lá? Cara, a primeira coisa que eu tento é a mais fácil. Evidência. Eu vejo se tem alguém repetindo todo mundo e aqui, cara, o cara tá te gritando que o 2, ele tá repetindo aqui. E o 2 está repetindo aqui. Então, eu vou colocar o 2 em evidência. 2 que multiplica A mais B. Pronto. Fatorei. Só isso. Beleza? A segunda. O que a gente tenta a princípio? A gente tenta lá o fator comum. Não tem ninguém fatoração o comum. Trinômio do quadrado perfeito que a gente viu são 3, né? Então, cara, aqui tem esse x ao quadrado aqui, né? Esse menos, ele daria bom, esse menos, deixa eu apagar aqui. Esse menos ele daria bom se aqui aparecesse outro cara ao quadrado, porque a gente teria a diferença de quadrados, né? Mas só que o que muda se eu escrevesse 1 como 1 ao quadrado? Quanto que é 1 ao quadrado? Vai mudar alguma coisa? Não muda nada. Então esse 1 aqui a gente fala que a gente pensa nele como ele fosse o coringa, cara. Se ele é 1, tu pode escrever como 1 ao quadrado, como 1 ao cubo. Uma décima que não vai mudar nada. Beleza? Então aqui eu tenho diferença de quadrado. Produto da soma, x mais 1, vezes a diferença. Belezinha? Segundo,
O segundo, o terceiro, na verdade, não é evidência, não. Diferença de quadrado tem que ter 2 caras. Agrupamento, não. Agrupamento a gente tem que ter no mínimo 4 para você conseguir agrupar 2 e 2. Aqui, das duas umas. Ou eu tenho 3, ou eu tenho um trinômio do quadrado perfeito, ou eu tenho um produto de Steven, aquele lá que a gente chamou de equação no segundo grau, não lembro como é que a gente chamou direito. Então eu vou tentar nos dois. E esse aqui calhou de ser o que eu fiz como exemplo, né? Bem mole. Fiz como exemplo. Cara, se for trinômio do quadrado perfeito, você tem que pensar. Quadrado primeiro, o primeiro cara é como se fosse x. Beleza? Menos, porque tem esse menos aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Esse cara aqui você tem que dividir por 2. Porque 2 vezes o primeiro pelo segundo. Tu quer descobrir quem é o segundo. Então, quem é o cara que vezes 2 dá 5? É 5 sobre 2. Beleza? 5 sobre 2 ao quadrado. Mas quando tu desenvolvesse esse cara, 5 sobre 2 ao quadrado tinha que dar 6 e não dá. Então essa parada aqui não é trinômio do quadrado perfeito. Beleza? Isso aqui é o produto de Steven que a gente acabou de ver agora. Que é resolver a equação do segundo grau. A equação do segundo grau tem 2 e 3 como raízes. Então logo esse cara é x. Olha eu dando mole. X menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Acabou. Tranquilo? Esse de baixo sim é um trinômio. Por que é um trinômio? Porque você tem o quadrado primeiro. A gente está conjecturando, tá? Estou na dúvida se é um trinômio. Quadrado primeiro, então primeiro é x. Menos porque tem menos aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o primeiro já é x. O 2 é da fórmula. Como não apareceu o segundo aqui, é porque o segundo é 1. Aí eu vejo se o segundo ao quadrado dá 1, olha lá. E esse cara ao quadrado de fato dá 1. Beleza? Então essas fatorações são bem tranquilas. A gente aplicou mais ou menos uma de cada, mas essa parada, cara, fatoração é um assunto fácil? Eu digo pra você que não. Não é. Porque é decoreba. Como é que eu sei que essa parada aqui é isso? Eu decorei. Como é que eu sei que essa parada esse aqui é isso? Eu decorei. Então, na verdade, você só vai conseguir pegar bem essa parada a partir do momento que você fizer bastante exercício. Não adianta, cara. Matemática, basicamente, você tem que fazer exercício em qualquer conteúdo, mas em uma coisa decoreba assim, você tem que fazer muito exercício para você pegar. Na nossa apostila tem, se eu não me engano, 30 exercícios. Não sei se vocês viram nossa apostila. Nossa apostila tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso e-book. Matemática básica. O e-bookão, ó. Só dessa parte tem quantos exercícios? Só da parte de produtos notáveis. Alguns. Deixa eu ver quantos tem. Tem. Equação do primeiro. Só de produtos notáveis e fatoração tem 20 exercícios. Então, você tem que pegar essa parada para estudar. Tranquilo? Eu esqueci de colocar a minha barrinha aqui. Deixa eu só guardar isso aqui. Eu esqueci de colocar aquela barrinha que eu estava usando. Deixa eu só botar de novo. Tá. Mais em 2. Agora tá show. Beleza? Então vamos lá. Vamos para essa aqui, a número 6. Ele me dá esse cara, A mais B igual a 4. A menos B igual a 2. Olha só, essa aqui dá para você resolver um sistema. A mais B. Vou botar aqui no cantinho. Mas eu não vou fazer assim. A mais B dando 4. A menos B dando 2. Resolve esse sisteminha. Soma as duas, ó. Na verdade, se eu somar, né? Vou cortar o B. Se eu somar, meu Bzinho vai embora. Esse aqui ficou. Meu Bzinho vai embora. Então, se eu somar, eu vou ficar com somei as equations. 2A igual a 6. A igual a 3. Beleza? Substitui lá. Se o A igual a 3, ó, o B só pode ser 1. Então, A igual a 3, B igual a 1, só substituir. A, 3 ao quadrado, 9. Menos 1, 8. Tranquilo? Então, a gente resolveu e achou A e B. Tem um jeito mais fácil. Qual é o jeito mais fácil? Esse aqui foi bem tranquilo, mas tem um jeito mais fácil,
que a gente fatorar. A gente não sabe que a ao quadrado menos b ao quadrado é o produto da soma pela diferença? A gente não sabe isso? Mas a gente já sabe que o a mais b é 4, ele me falou, tá aqui. E o a menos b é 2. 4 vezes 2, quanto que é 4 vezes 2? Dá aquele famoso 8. Vamos lá, agora a gente vai pegar algumas fatorações aqui para a gente aplicar um pouquinho do que a gente viu. Esse primeiro aqui é um exercício, lembrando, esses exercícios estão no nosso e-book, se você não baixou, baixa aqui, tá lá no meu site, www.profalbertomoreira.com.br, e o link tá em algum lugar aqui para você baixar, tá? Então a questão 5 lá, ele quer que você fatore esse produto notável. Vamos lá? Cara, a primeira coisa que eu tento é a mais fácil. Evidência. Eu vejo se tem alguém repetindo todo mundo, e aqui, cara, o cara tá te gritando que o 2, ele tá repetindo aqui, e o 2 está repetindo aqui. Então, eu vou colocar o 2 em evidência. 2 que multiplica A mais B. Pronto. Fatorei. Só isso. Beleza? A segunda. O que a gente tenta a princípio? A gente tenta lá o fator comum. Não tem ninguém fatoração o comum. Trinômio do quadrado perfeito que a gente viu são 3, né? Então, cara, aqui tem esse x ao quadrado aqui, né? Esse menos, ele daria bom, esse menos, deixa eu apagar aqui. Esse menos ele daria bom se aqui aparecesse outro cara ao quadrado, porque a gente teria a diferença de quadrados, né? Mas só que o que muda se eu escrevesse 1 como 1 ao quadrado? Quanto que é 1 ao quadrado? Vai mudar alguma coisa? Não muda nada. Então esse 1 aqui a gente fala que a gente pensa nele como ele fosse o coringa, cara. Se ele é 1, tu pode escrever como 1 ao quadrado, como 1 ao cubo, uma décima que não vai mudar nada. Beleza? Então aqui eu tenho diferença de quadrado. Produto da soma, x mais 1, vezes a diferença. Belezinha? O terceiro, na verdade, não é evidência, não. Diferença de quadrado tem que ter 2 caras. Agrupamento, não. Agrupamento a gente tem que ter no mínimo 4 para você conseguir agrupar 2 e 2. Aqui, das duas umas. Ou eu tenho 3, ou eu tenho um trinômio do quadrado perfeito, ou eu tenho um produto de Steven, aquele lá que a gente chamou de equação no segundo grau, não lembro como é que a gente chamou direito. Então eu vou tentar nos dois. E esse aqui calhou de ser o que eu fiz como exemplo, né? Bem mole. Fiz como exemplo. Cara, se for trinômio do quadrado perfeito, você tem que pensar. Quadrado primeiro, o primeiro cara é como se fosse x. Beleza? Menos, porque tem esse menos aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Esse cara aqui você tem que dividir por 2. Porque 2 vezes o primeiro pelo segundo. Tu quer descobrir quem é o segundo. Então, quem é o cara que vezes 2 dá 5? É 5 sobre 2. Beleza? 5 sobre 2 ao quadrado. Mas quando tu desenvolvesse esse cara, 5 sobre 2 ao quadrado tinha que dar 6 e não dá. Então essa parada aqui não é trinômio do quadrado perfeito. Beleza? Isso aqui é um produto de Steven que a gente acabou de ver agora. Que é resolver a equação do segundo grau. A equação do segundo grau tem 2 e 3 como raízes. Então logo esse cara é x. Olha eu dando mole. X menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Acabou. Tranquilo? Esse de baixo sim é um trinômio. Por que é um trinômio? Porque você tem o quadrado primeiro. A gente está conjecturando, tá? Estou na dúvida se é um trinômio. Quadrado primeiro, então primeiro é x. Menos porque tem menos aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o primeiro já é x. O 2 é da fórmula. Como não apareceu o segundo aqui, é porque o segundo é 1. Aí eu vejo se o segundo ao quadrado dá 1, olha lá. E esse cara ao quadrado de fato dá 1. Beleza? Então essas fatorações são bem tranquilas. A gente aplicou mais ou menos uma de cada, mas essa parada, cara, fatoração é um assunto fácil? Eu digo pra você que não. Não é. Porque é decoreba. Como é que eu sei que essa parada aqui é isso? Eu decorei. Como é que eu sei que essa parada é esse aqui? É isso.
eu decorei. Então, na verdade, você só vai conseguir pegar bem essa parada a partir do momento que você fizer bastante exercício. Não adianta, cara. Matemática, basicamente, você tem que fazer exercício em qualquer conteúdo, mas em uma coisa decoreba assim, você tem que fazer muito exercício para você pegar. Na nossa apostila tem, se eu não me engano, 30 exercícios. Não sei se vocês viram nossa apostila. Nossa apostila tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso e-book. Matemática básica. O e-bookão, ó. Só dessa parte tem quantos exercícios? Só da parte de produtos notáveis. Alguns. Deixa eu ver quantos tem. Tem. Equação do primeiro. Só de produtos notáveis e fatoração tem 20 exercícios. Então, você tem que pegar essa parada para estudar. Tranquilo? Eu esqueci de colocar a minha barrinha aqui. Deixa eu só guardar isso aqui. Eu esqueci de colocar aquela barrinha que eu tava usando. Deixa eu só botar de novo. Tá. Mais 2. Agora tá show. Beleza? Então vamos lá. Vamos para essa aqui, a número 6. Ele me dá esse cara, A mais B igual a 4. A menos B igual a 2. Olha só, essa aqui dá para você resolver um sistema. A mais B. Vou botar aqui no cantinho. Mas eu não vou fazer assim. A mais B dando 4. A menos B dando 2. Resolve esse sisteminha. Soma as duas, ó. Na verdade, se eu somar, né? Vou cortar o B. Se eu somar, meu Bzinho vai embora. Isso aqui ficou. Meu Bzinho vai embora. Então, se eu somar, eu vou ficar com somei as equations. 2A igual a 6. A igual a 3. Beleza? Substitui lá. Se o A igual a 3, ó, o B só pode ser 1. Então, A igual a 3, B igual a 1, só substituir. A, 3 ao quadrado, 9. Menos 1, 8. Tranquilo? Então, a gente resolveu e achou A e B. Tem um jeito mais fácil. Qual é o jeito mais fácil? Esse aqui foi bem tranquilo. Mas tem um jeito mais fácil, que é a gente fatorar. A gente não sabe que A ao quadrado menos B ao quadrado é o produto da soma pela diferença? A gente não sabe isso? Mas a gente já sabe que o A mais B é 4. Ele me falou, tá aqui. E o A menos B é 2. 4 vezes 2, quanto que é 4 vezes 2? Dá aquele famoso 8. Bora lá, pra gente fechar essa aulinha com chave de ouro, eu trouxe uma questãozinha de fração algébrica pra gente dominar esse conteúdo. Olha só, essa questão, primeira coisa, tu pode tentar substituir o x por 4 e y por 3, né? Não é a melhor maneira, mas o número é pequeno, vai dar bom, né? Ao quadrado menos 4 vezes menos 3. Ficou bem bosta, né? Deixa eu só voltar. Fazer com carinho aqui. Não melhorou muito não. 4 ao cubo menos 4. Menos 3 ao quadrado dá 9. 9 com 4, 36. Ó, menos 4 com menos 3, mais 12. Menos com menos. Isso aqui dá, embaixo, dá 4 ao cubo, dá 16, 64. 64 menos 4, 60. Essa parada dá 48 sobre 6, 60. Que dá pra gente simplificar por 6, né? Por 6, por 12. Se eu simplificar aqui por 12 dá 3. Por 12 dá 3? Não, falei besteira. Por 12 dá 4, né? E por 12 aqui dá 5. Então, 4/5 a resposta era o D. Mas aí, qual é a parada? A parada é que o número ficou... A gente era um número muito pequeno. No finalzinho, eu vou dar um exemplozinho de fatoração que a gente vai matar em 10 segundos. Mas aí, a ideia é, cara, pega esse cara e melhora ele. Vamos melhorar. Ué. Ó, em cima, dá pra gente colocar o x em evidência. Dá pra gente colocar o y também, porque aparece x e y. Então, coloquei x e y em evidência. Tranquilo? No primeiro membro aqui, sobra um y, porque y ao quadrado é como eu tivesse 2y. Y vezes y. Coloquei em evidência.
E o outro aqui apareceu x, y, então quem sobra aqui quando eu coloco em evidência é 1. Tranquilo? Embaixo, quem eu posso colocar em evidência? Posso colocar o x, né? Aparece x nos dois. Ali, o x ao cubo, eu tenho 3 vezes o x, eu tenho 3x, x vezes x vezes x. Como eu tirei uma evidência, sobra ao quadrado. Tranquilo? E embaixo sobra 1, no outro sobra 1, né? Como eu sei que o x não é zero, aqui, ó, já mato x com x. Então sobra só y, que multiplica y menos 1, vamos substituir. O y não é menos 3, então vai ser menos 3. Ó, só pra gente não errar em conta. Menos 3 menos 1. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Embaixo dá x ao quadrado dá 4. 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 1, 15. Então, essa parada aqui dá 12 positivo sobre 15. Olha lá, os números são menores, ó. Se eu simplificar por 3, né? 4 quintos. Idem na mão que a gente tinha feito. Beleza? Então, a fatoração, ela ajuda muito. Por exemplo, quer ver uma aplicação de fatoração legal? Imagine que eu quisesse fazer essa conta aqui, ó. 2001 ao quadrado menos 2000 ao quadrado. Imagine que eu queria fazer essa conta aqui. A ideia é, cara, pega 2001, eleva ao quadrado, pega 2000, eleva ao quadrado, diminui um do outro. Mas aí, se a gente lembrar a fatoração da soma pela diferença, isso aqui é o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos, o primeiro é 1, né? O primeiro menos o segundo. E aí dá bom, ó, porque 2000 mais esse cara, isso aqui dá 4002. Olha que molezinha. Isso aqui dá 1. Logo a resposta disso é 4002. Olha que lindo. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí. Valeu. Bora lá pra gente fechar essa aulinha com chave de ouro. Eu trouxe uma questãozinha de fração algébrica pra gente dominar esse conteúdo. Olha só, essa questão, primeira coisa, tu pode tentar substituir o x por 4 e y por 3, né? Não é a melhor maneira, mas o número é pequeno, vai dar bom, né? Ao quadrado menos 4 vezes menos 3. Ficou bem bosta, né? Deixa eu só voltar. Fazer com carinho aqui. Não melhorou muito, não. 4 ao cubo menos 4. Menos 3 ao quadrado dá 9. 9 com 4, 36. Ó, menos 4 com menos 3, mais 12. Menos com menos. Isso aqui dá, embaixo, dá 4 ao cubo, dá 16, 64. 64 menos 4, 60. Essa parada dá 48 sobre 6, 60. Que dá pra gente simplificar por 6, né? Por 6, por 12. Se eu simplificar aqui por 12 dá 3. Por 12 dá 3? Não, falei besteira. Por 12 dá 4, né? E por 12 aqui dá 5. Então, 4 quintos, a resposta era o D. Mas aí, qual é a parada? A parada é que o número ficou... A gente era um número muito pequeno. No finalzinho, eu vou dar um exemplozinho de fatoração que a gente vai matar em 10 segundos. Mas aí, a ideia é, cara, pega esse cara e melhora ele. Vamos melhorar. Ué. Ó, em cima, dá pra gente colocar o x em evidência. Dá pra gente colocar o y também, porque aparece x e y. Então, coloquei x e y em evidência. Tranquilo? No primeiro membro aqui, sobra um y, porque y ao quadrado é como eu tivesse dois y. Y vezes y. Coloquei em evidência. E o outro aqui apareceu x, y, então quem sobra aqui quando eu coloco em evidência é 1. Tranquilo? Embaixo, quem eu posso colocar em evidência? Posso colocar o x, né? Aparece x nos dois. Ali, o x ao cubo, eu tenho 3 vezes o x. Eu tenho 3x. X vezes x vezes x. Como eu tirei uma evidência, sobra ao quadrado. Tranquilo?
e embaixo sobra 1, no outro sobra 1, né? Como eu sei que o x não é zero, aqui, ó, já mato x com x. Então, sobra só y, que multiplica y menos 1, vamos substituir. O y não é menos 3, então vai ser menos 3. Ó, só para a gente não errar em conta. Menos 3 menos 1. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Embaixo dá x ao quadrado dá 4. 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 1, 15. Então, essa parada aqui dá 12 positivo sobre 15. Olha lá, os números são menores, ó. Se eu simplificar por 3, né? 4 quintos. Idem na mão que a gente tinha feito. Beleza? Então, a fatoração, ela ajuda muito. Por exemplo, quer ver uma aplicação de fatoração legal? Imagine que eu quisesse fazer essa conta aqui, ó. 2001 ao quadrado menos 2000 ao quadrado. Imagine que eu queria fazer essa conta aqui. A ideia é, cara, pega 2001, eleva ao quadrado, pega 2000, eleva ao quadrado, diminui um do outro. Mas aí, se a gente lembrar a fatoração da soma pela diferença, isso aqui é o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos, o primeiro é 1, né? O primeiro menos o segundo. E aí dá bom, ó, porque 2000 mais esse cara, isso aqui dá 4002. Olha que molezinha. Isso aqui dá 1. Logo a resposta disso é 4002. Olha que lindo.